Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos diferenciar esses 4 termos: substâncias simples, substâncias compostas, substâncias puras e misturas. Os dois primeiros termos, substâncias simples e substâncias compostas, estão ligadas diretamente com o tipo de substância. E substâncias puras e misturas estão ligados com vários tipos de substâncias. Então eu vou começar falando sobre os dois primeiros termos. Quando eu tenho uma substância simples, quer dizer que eu tenho apenas um tipo de átomo. Lembra da tabela periódica? Naquela tabela a gente tem 114 átomos. Quando eu falo de substância simples, é porque eu tenho uma molécula que tem somente o mesmo átomo. Alguns exemplos são o gás oxigênio, o gás que nós respiramos. Eu sei que ele é feito com oxigênio. A molécula do gás oxigênio contém 2 oxigênios. É um oxigênio compartilhando o elétron com outro oxigênio. Isso aqui me dá a molécula O2. Como eu tenho a presença de mais de um átomo aqui ligados, então eu tenho uma molécula. E como essa molécula tem somente o mesmo tipo de átomo, então eu tenho uma substância simples. Ok? Da mesma forma, então, eu vou analisar as substâncias que não são simples, são compostas. Então, ela é o oposto. Se simples eu tenho sempre a mesma molécula, compostos eu tenho átomos diferentes. Então, o exemplo é a água. A água eu sei que é H2O. Eu tenho 2 tipos de átomos aqui. Eu tenho o oxigênio e o hidrogênio. Então, isso aqui me forma uma substância composta. Então, esses dois primeiros termos, simples e compostas, está relacionado com uma molécula só, ela sozinha. No momento em que eu tenho mais de uma molécula, ou seja, eu pego uma molécula de água e mais um monte de moléculas de água e coloco numa garrafinha, ali dentro eu vou ter um outro tipo de análise. Eu vou analisar aquela mistura. Se eu tiver ali dentro da minha garrafinha somente água, eu vou ter uma água pura, uma substância pura, que é o nosso terceiro termo. Então, ali dentro eu tenho uma substância composta, porque eu tenho 2 tipos de átomos, só que eu vou ter uma substância pura, porque eu tenho só água e mais nada. No momento em que essa água aqui da minha garrafinha, ela recebe algum outro ingrediente, por exemplo, um pacotinho de suco, estou colocando um outro tipo de molécula ali dentro. Então, no momento em que eu coloco na água um pouquinho de suco, então eu vou ter uma mistura. Não tenho mais uma substância pura, e sim uma mistura. E assim, então, a gente difere esses 4 termos. Substância simples, eu tenho uma molécula, só que nessa molécula eu tenho os mesmos átomos. Substância composta, eu tenho uma molécula, só que nessa molécula eu tenho átomos diferentes. Substância pura é quando eu tenho diversas moléculas iguais dentro de um local, por exemplo, a garrafinha de água. Quando eu tenho ali dentro só água, eu tenho uma substância pura. A partir do momento que eu adiciono alguma coisa nessa água, eu vou ter então uma mistura. No vídeo anterior, a gente analisou a mudança de estados físicos de uma substância pura. A gente chegou a analisar o gráfico dessa mudança de estados físicos da água. A água, então, como a gente viu, é uma substância pura, porque tinha só ela dentro de uma substância composta, porque tem 2 tipos de átomos. No momento em que eu tenho uma mistura e eu vou colocar temperatura nessa mistura, eu vou ter uma mudança naquele tipo de gráfico. Lembra lá da videoaula anterior que o gráfico ele ficava com um desenho assim, onde aqui eu tenho uma mistura de sólido mais líquido, aqui de líquido mais gasoso, e aqui são os intervalos maiores. Aqui eu tenho sólido, aqui líquido e aqui gasoso. Esse gráfico aqui é quando eu tenho uma substância simples ou composta, sendo uma substância pura, ou seja, só ela, mais nada. A partir do momento em que eu tenho uma mistura, esse gráfico ele muda um pouquinho. Vamos supor que eu coloque dentro de um recipiente 50 ml de água e 50 ml de álcool. Tá? A gente viu no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui em cima, se caso você ainda não assistiu, que nessa videoaula passada eu mostrei para vocês que a temperatura de fusão e de ebulição da água são bem diferentes do álcool. Mas o que acontece se eu tenho as duas misturadas? Bom, o gráfico vai se alternar, porque eu tenho que a água ela vai se tornar líquida a 0 graus e vapor a 100 graus. E eu tenho também ali dentro que o meu álcool
ele se transforma em líquido numa temperatura de menos 70 e ele se transforma em vapor numa temperatura de 80 graus. Como é que eu vou colocar isso no gráfico com o dobro de números? As minhas retas elas não vão ficar tão retas. Olha só, menos 170 para baixo, as duas substâncias, tanto o álcool quanto a água, elas são sólidas. Então aqui eu vou ter o meu sólido. No momento em que eu tenho um intervalo entre menos 70 até 0 graus, eu vou ter uma substância líquida e uma substância sólida. Então eu vou ter um declínio. Não vai ser uma reta tão linear. Ela vai ter um pouco de ângulo para cima. Por quê? Porque eu tenho aqui dentro uma substância que já está líquida e uma substância que ainda está sólida. No momento em que chega em zero, eu tenho as duas substâncias líquidas. E esse líquido vai até quando? Vai até 80 graus. Então, as duas substâncias aqui são líquidas. Quando chega em 80 graus, o meu álcool ele vai começar a evaporar. Mas até 100 eu ainda vou ter água líquida. Então, vai acontecer a mesma coisa que aqui. Vai ter um pequeno declínio, onde o meu álcool já é vapor e a minha água ainda é líquida. E quando eu passo de 100 graus, que é o máximo, eu vou ter as duas substâncias gasosas. Esse aqui é um tipo de gráfico que a gente observa quando tem uma mistura. Existem algumas substâncias que elas possuem o mesmo ponto de fusão ou o mesmo ponto de ebulição, mas variam no outro ponto. Por exemplo, sabe quando a gente vai soldar alguma coisa? A gente utiliza uma fitinha que se chama estanho. Aquela fitinha eu coloco um calor nela, ela derrete e quase que instantaneamente ela já fica sólida. O que acontece é que aquela fitinha não tem somente estanho, ela tem estanho e um pouquinho de chumbo, então eu tenho uma mistura. Quando eu vou fundir essa minha liga metálica, os dois materiais fundem juntos, tanto o chumbo quanto o estanho. Então, se os dois materiais eles vão fundir na mesma temperatura, esse gráfico aqui, ó, fazendo da liga de estanho, eu vou ter que aqui, ó, na temperatura de fusão, eles vão ter o mesmo valor. Por quê? Porque eu tenho dois componentes, uma mistura, só que quando eu chego numa temperatura para transformar ele do sólido para o líquido, os dois ficam líquidos ao mesmo tempo. Quando isso acontece, eu chamo isso aqui de eutética, uma mistura eutética. A temperatura de fusão, ela é constante nos dois, só que a temperatura de ebulição é diferente. O estanho ele vai começar a evaporar numa temperatura e o chumbo em outra. Mas eu também tenho um exemplo do inverso, que é quando eu tenho a mesma temperatura de ebulição. Ou seja, quando chega aqui na temperatura de ebulição de tal mistura, eu vou ter que as duas substâncias vão evaporar juntas. E quando eu tenho, então, uma mistura onde minha temperatura de ebulição ela é constante, eu vou ter uma mistura que a gente chama de azeotrópica. Então, essa foi a videoaula sobre esses 4 termos, substâncias simples, compostas, puras e sobre misturas. E dentro de misturas, a gente analisou os diferentes tipos de gráficos de variação de estados físicos de uma mistura. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. E não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Tchau e bons estudos!